na natureza a gente não tem banho de cobre. Quem que cuida dessas infestações aí na natureza? Essa é uma excelente pergunta. Aí a gente vai lá, coloca o sulfato de cobre num recipiente. E aí pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o Vinícius e seja novamente muito bem-vindo ao nosso canal. Aqui é o canal Aquário Marinho Sem Grana, porém um canal rico em informação e isso me deixa incrivelmente satisfeito. E é claro, graças a vocês, graças aos compartilhamentos, graças a você clicar nesse curtir aí. E é claro, sempre que isso acontece, eu vou tentar trazer o máximo possível de informação de qualidade, conversar com as pessoas certas, conversar com os lojistas, aqueles que vivem o aquarismo há muito tempo, aqueles que estudam o aquarismo a fundo, aqueles que estudam os organismos, os bichos a fundo, isso aí para trazer sempre o melhor de qualidade para você. E antes de começar esse vídeo, eu preciso lembrar que no próximo dia 26 de agosto, agora, esse mês, nós temos um evento lá na Mundo Aquático. Nós já fizemos um evento lá, foi muito legal, muito bacana. Dessa vez eu espero que seja melhor ainda e é por isso que a gente está trabalhando e lutando aí para conseguir o melhor possível. Vai ter bastante coisa bacana. A gente já tem aí mais ou menos uma ideia que nós vamos ter um preço de sal da Oceantec nunca visto antes no Brasil. Então espera um pouquinho e compra lá no dia do evento que vai ser muito bom. Além disso vai ter as mudas a partir de R$5. Bom, tudo aquilo que a gente já sabe vai estar aqui, eu vou colocar o banner para vocês verem também. Um mini curso de Recife de Corais com o Dr. Miguel e com o João. Um mini curso bem bacana com certificadozinho, mas para isso, para deixar a coisa bem organizada, para que a gente consiga entregar o certificado, que é nada mais do que uma bela de uma boa recordação desse mini curso, você precisa mandar um e-mail para mim, para vinicius_mantovani@hotmail.com. Bom, eu vou deixar tudo na descrição do vídeo, já tem algumas pessoas inscritas, então se você tem interesse, não perca tempo para você garantir a sua vaga. Bom pessoal, recentemente nós fizemos um vídeo muito bacana e foi muito legal sobre tratamento de doenças de peixes de aquário marinho, né? O uso de cobre e formalina, junto com o Dr. Miguel, que é um especialista na área e entende muito. O pessoal gostou bastante, foi bem legal, mas tiveram algumas dúvidas aí. Então nós decidimos fazer um segundo vídeo para completar aquele outro vídeo, simplesmente com algumas dúvidas que o pessoal mandou e de repente essa dúvida pode ser sua também. Se você não está passando esse problema, é interessante você estar assistindo esse vídeo, porque vai que você precisa disso no futuro e principalmente para o lojista aí da sua região, para ele compreender isso daí. Eu acho que é muito importante que o lojista também trabalhe com cobre, trabalhe com a formalina para evitar doenças aí nos aquários dos seus clientes. Eu acho que a realização desse método nas lojas é tão importante quanto na casa do aquarista. Na verdade, eu acho que é mais importante ainda, porque nem sempre todo mundo tem a possibilidade de montar uma quarentena, um aquário hospital e de repente trazendo essas práticas aí, vão se evitar doenças aí nos aquários dos aquaristas e dos seus clientes. Do mais, fique com o vídeo aí. Qualquer dúvida, se precisar, a gente faz um terceiro vídeo também. Se tiver alguma dúvida, deixa aí nos comentários que a gente responde depois aí. Se precisar, a gente faz aí um terceiro vídeo, não tem problema nenhum. O importante é que todo mundo compreenda, entenda, saia satisfeito, fique feliz e bola pra frente. Valeu! Bom pessoal, tô aqui com o Miguel, tô aqui na EcoReef, gerou bastante dúvida no nosso último vídeo aí sobre cuidados com os peixes doentes, com cobre, a formalina, e rolou bastante dúvida, o pessoal perguntou bastante, então eu vim até aqui na EcoReef, Dr. Miguel, que você deu um espacinho aqui pra gente, um minutinho, pra gente tirar essas dúvidas do pessoal e bater um papo e de repente essa dúvida que a pessoa tirou pode ser muito importante para você, então eu tenho certeza que será um vídeo bem legal. Bom Miguel, dá licença aí, obrigado por ceder o espaço aí, por sempre ajudar o pessoal aí, isso está sendo fundamental com certeza. O pessoal gostou muito desse nosso último vídeo aí, eu tenho certeza que é um vídeo que vai marcar aí, tirou bastante dúvidas e vai salvar a vida de bastante peixes. Mas, para quem está com dúvida, de repente ter uma dúvida pode ser pior, né? Porque você acaba aí fazendo alguma coisa errada, então esse é o momento aí da gente tirar essa dúvida. Um item que o pessoal perguntou bastante, eu recebi bastante perguntas sobre essa, é em relação a esse tratamento em água doce. A gente tem um público de marinho muito grande, mas o pessoal de água doce que um dia pretende montar um aquário marinho perguntou se dá para fazer esse mesmo tratamento em peixes de água doce. Vinícius, essa é uma boa pergunta. Lembra que uma das coisas que eu falei é que é muito importante que a gente saiba das nossas limitações e fala que não sabe quando não sabe? Eu não sei te responder essa pergunta, sabe por quê? Eu sei que o que se chama de íctio em água doce não é a mesma espécie que de água salgada. Água salgada é o Cryptocardium irritans.
Se ele for um ciliar ou parecido, eu imagino que sim, que vai funcionar. Mas eu não conheço espécie e eu não sou muito entendido de água doce. Então é bom não... Não sei te dizer. Eu imagino que sim, mas não posso dizer com certeza. Se alguém souber qual é o organismo, me passa depois que tipo que ele é, se ele é um ciliado, porque eu já soube que não é a mesma espécie. Aliás, sei que não é a mesma espécie. Mas se alguém me passar que tipo de organismo que é, conheço a biologia desses tipos de organismos, eu vou lá e vejo se o medicamento funcionaria contra ele ou não. Mas por enquanto não sei te dizer. Uma outra pergunta que te recebeu lá foi de um lojista. Eu até achei interessante a pergunta dele. E vamos lá. Ele disse que quando ele vai na importadora e olha os peixes assim, tá tudo muito bonito. Mas quando ele leva esses peixes, quando ele recebe lá na loja dele, coloca no aquário dele, de um dia para o outro pipoca tudo. Por que isso acontece? Então, isso tem que lembrar um pouquinho o ciclo de vida desses patógenos que eu já expliquei. Né? Você tem um estágio que está no corpo, o estágio que está no substrato, e o estágio que está nadando. Se ele está passando por algum tipo de tratamento lá, e tem alguns importadores que usam cobre, que eu sei, nem sempre da maneira que deveria usar, de vez em quando menos, de vez em quando mais, ele pode não ter completado o tratamento, não estar curado, mas está com alguma infecção muito leve, especialmente na brânquia, que é onde a gente não consegue ver. Aí você põe na loja, lembra que esse estágio fica no corpo, que é outro fonte, ele invariavelmente vai cair, vai para o substrato, depois vai eclodir e vai reinfectar o peixe. Então, de modo geral, é por conta disso. Ou então, se de repente ele chegou na loja e apareceu um monte de bolinha, é de duas uma. Ou o peixe não veio verdadeiramente sadio do distribuidor, caiu o estágio que fica no corpo, reinfectou, ou então já existia doença na loja. Tá? Para infecções, eu ficaria muito surpreso se um peixe que veio assintomático, aparentemente, do importador, foi para a loja e em um dia já contraiu a doença, porque demora um tempinho para aquilo eclodir e pegar. Então, se a doença foi contraída tão rapidamente, eu acho que é mais provável que a doença já está naquele sistema. E tem alguns peixes que são mais suscetíveis a essas doenças. Por exemplo, muito disso está associado à camada de muco que fica na superfície do peixe. Por exemplo, os cirurgiões, os acanturídeos, os tangues, são famosos por contrair o Cryptocardium, o Ictio, muito mais facilmente. Eles têm uma camada de muco razoavelmente fina. A Amylodine e o Cryptocardium não gostam de camada grossa de muco. Por isso que você pega peixes com uma grande quantidade de muco, eles são mais difíceis de contrair. Por exemplo, labrídeos. Então existe uma barreira física ali para a Amylodine. Outro caso são os elasmobranquias. Não existe nenhum caso reportado em elasmobranquia porque ele tem aquela epiderme placoide que impede um pouco que o parasita vá lá. Então, mas voltando ao assunto, de um dia para o outro, eu peguei hoje no importador, amanhã ele veio sem bolinha do importador e amanhã ele já está com bolinha. No caso de Amylodine e Ictio, é muito provável que a doença já estava no sistema da loja. Em um dia, de uma geral, é muito pouco tempo, porque lembrando do ciclo de vida do organismo, para cair e reinfectar demora pelo menos aí uns 3 dias. Então, se for tão rápido assim, é porque a doença provavelmente já estava lá no sistema. Perfeito. Eu vou engatilhar uma questão. Eu também tive lá uma dúvida que era o seguinte, disse que a energia acabou no inverno e ficou sem aquecedor. Isso no outro dia lá, dias depois, ele teve problema de ictio. A temperatura está relacionada também à doença no peixe? Ela está indiretamente associada. Não é porque a temperatura está alta ou está baixa que o organismo vai contrair ou não o ictio. A doença tem que estar lá para ele contrair. Se não tiver a doença, ele não vai contrair. Agora, se o peixe passa por um estresse grande, fica um pouco imunodeprimido, ele fica mais suscetível a isso. Tá? Então, sim, eu acho que se a temperatura baixa muito, o cara vai lá para 20 graus overnight e o ictio, ou a Amylodinium, ou a Bruclinella já estão lá no sistema, o peixe vai ficar imunodeprimido e ele vai ser infectado por mais indivíduos da fase quinada, que é o dinósporo, do que normalmente se ele tivesse em condições normais de saúde, de resistência. Mas não é o frio faz a doença brotar do nada. O frio diminui a resistência e o peixe já estando lá exposto à doença, ele vai contrair. É a mesma coisa que um peixe que estiver sofrendo agressão de outros no aquário. Agressão destes bastante mais fragilizados e imunodeprimidos. Então, um peixe que está apanhando vai ser muito mais suscetível a
ser infectado de maneira mais intensa do que está perfeitamente resistente. Tá? Mas não é que a temperatura vai causar a doença. Tá. Subir a temperatura também ajuda no tratamento? Não ajuda a combater. O ciclo de vida desses caras, amilodínio, criptocárnio, de modo geral, dura uns 30 a 35 dias. Você, aumentando a temperatura, vai fazer com que o metabolismo desse patógeno seja mais rápido e o ciclo de vida vai ser mais curto, mas não combate a doença. A amilodínium é um notório termotolerante que aguenta temperaturas acima de 35, 40 graus e salinidades abaixo de 2 ppt. Então, assim, é um bicho muito resistente. No caso de um amilodínium, a temperatura mais alta só vai acelerar o ciclo de vida dele, mas não vai curar peixe nenhum. Então esse papo de que aumentar a temperatura vai curar o peixe, não basta, é uma lenda então? Esse é o probleminha. A gente tem visto um pouquinho de lenda demais por aí. Eu vou dar 2 casos que foram relatados para mim nessa semana. Um deles, um rapaz falando que se você manter o seu aquário de água salgada no escuro por 7 dias, o criptocáryon morre. Isso não faz nenhum sentido, não tem nenhum embasamento teórico que comprovaria isso. Assim, isso eu imagino que parta do princípio que o organismo seja fotossintético para no escuro morrer, mas nenhum desses patógenos é fotossintético. Então, são essas informações que saem, a literatura desconhece completamente, não tem nenhuma evidência que faça isso ser considerado como uma hipótese, então são coisas meio absurdas. Teve um outro rapaz que falou comigo outro dia que estava mantendo o Yellow Tang dele a 0,6 mg por litro de cobre, que é 3 vezes a dose que a gente recomenda, e por um período de tempo 2 vezes mais longo que a gente. Aí ele estava ligando preocupado porque o peixe dele estava morrendo, e de fato parece que morreu 1 ou 2 dias depois. Eu falei, meu caro, alguém te orientou mal aí, ou a informação não foi bem processada e seu peixe está sofrendo com toxicidade de cobre. Então, assim, tem muita informalidade no ramo, muito ouvir falar, disse que me disse. A gente precisa nesse ramo, eu acho, com todo esse vídeo, a gente precisa aprender a perguntar um pouquinho mais do porquê. Por que faz sentido manter o criptocáryon 7 dias no escuro? Tem que haver uma explicação com sentido por trás, senão é uma informação qualquer. E isso a gente tem visto muito no hobby, de uma maneira preocupante até. Perfeito. Uma outra pergunta que fizeram bastante também foi em relação a uma seguinte ocasião que pode acontecer. Eu tenho um tang no meu aquário e tenho um gobe. O tang só ele está infectado, afinal ele é mais propício a isso, né? Uhum. Eu tiro também o outro? Isso é uma escolha do aquarista. O mais responsável a se fazer é sempre remover todos os peixes de uma vez só. Porque o que acontece? E aí de novo a gente volta para o ciclo de vida dos patógenos. É muito importante que se conheça o ciclo de vida dos patógenos para saber como lidar com eles. Isso é uma coisa que a gente vê que falta, né? O pessoal não conhece o ciclo de vida. O tang está com as bolinhas brancas, o trofonte. O gobe ainda não. Mas esses trofontes vão cair, vão para o substrato, vai formar o tomonte, que depois de um certo tempo vai eclodir em um dinósporo, no caso do amilodínium, em um pteronte, no caso do criptocáryon, e vai procurar o gobe. E outros peixes, para falar a verdade, qualquer outro peixe. Então, se você tem o tang doente, mesmo que você remova ele, faça um tratamento separado nele, aqueles trofontes podem ter caído e eles não vão estar em contato com o gobe e podem infectá-lo também. E que nem eu falei, a infecção começa na brânquia. Pode ser que o gobe esteja apenas assintomático. Então, o responsável, o mais seguro a se fazer seria remover todos os peixes e tratá-los ao mesmo tempo. Então, porque você te remove o tang, o gobe pode contrair a doença ou qualquer outro peixe que esteja no aquário, você trata o tang, mas põe ele de volta e ele vai contrair a doença novamente. Então, todo o tempo que você gastou com a quarentena, a energia vai ter sido desperdiçado. Então, qualquer peixe é um potencial vetor dessa doença. Se você tira parte dos vetores para tratar, mas não o resto, você não está de fato chance, quando esse peixe voltar, ele tem chance de reinfectar. Então é provável. Provável. Então não adianta assim, tenho 5 peixes, 2 estão com bolinha, vou tratar só os 2. Você pode ter uma certa sorte, que eu já falei, que tem vários momentos que o estágio de que reinfecta pode ser combatido, mas você pode ter sorte e nenhum desses 3 que ficaram ser reinfectados, mas você pode cair nos casos mais comuns de ser reinfectado e aí, né, não funcionou todo o procedimento. Legal. O pessoal também tem dúvida em relação à adição do cobre na água, a quantidade para não passar desse limite. Existe alguma formulazinha de
gotas por litro, alguma coisa assim? Depende. O que importa no fim das contas é a massa de cobre por volume de água. Se você for usar o Cupramine, ele tem uma concentração X. Se você for usar a receita da EcoIF, tem uma concentração Y. Os dois funcionam, mas eles estão em diferentes concentrações, portanto tem que colocar um volume diferente dele na água para atingir a massa de cobre desejada, né? A concentração de cobre desejada. Então depende do produto. A nossa receita da EcoRif, que vem 8 gramas de sulfato de cobre num litro de água destilada, você pode usar 2,5 ml dessa solução para cada 100 litros de água onde vai ser feito o tratamento. Isso vai assegurar uma concentração final de 0,2 mg por litro de sulfato de cobre. O Cupramine, eu não lembro as doses das receitas de cabeça, mas eu sei que o volume dele é muito menor, ele deve ser mais concentrado. Então eu imagino que seja um volume diferente que vai se aplicar. Isso depende da receita, da solução que vai se utilizar. Então tudo o resultado final no teste é o que realmente importa, é isso? O resultado no teste, esses testes têm uma confiabilidade bastante questionável. Eu acho que o que importa é você ter certeza que a massa que você está colocando é a correta. Então faça a continha, as regras de 3, vê lá quantos gramas de cobre, ou miligramas no caso, você quer no sistema e quantos tem na sua solução, faz uma continha, regrinha de 3 e põe lá. Essa continha é bem simples, porque isso vai variar de produto para produto. Vai ter produto que vai ser mais concentrado, produto que vai ser menos. Então, para o nosso, a gente pode passar a receitinha, 2,5 ml para 100 litros, que é o que a gente manda fazer na farmácia. Mas o Cupramine é outra concentração, o cara que vai, sei lá, comprar um outro produto é uma terceira, então depende do que você tem na mão. Tá. Como é que funciona essa aplicação aí? No nosso caso? Do cobre. Diário? Você precisa manter constantemente na concentração então, desejada. Aí o teste que entra. Esses testes não são muito confiáveis. Mas se tem uma coisa que de modo geral você pode confiar neles é quando eles dão um zero bem transparente e branquinho. O quanto você tem que repor diariamente varia de sistema para sistema, do que você tem no sistema que removeria o cobre ou que consumiria o cobre. Né? Todas aquelas mídias calcárias que normalmente a gente usa para filtro biológico tendem a remover um pouquinho de cobre. Então você tem que medir diariamente. Na nossa experiência, a gente tem bastante coisa no SAMP. Em 24 horas ele vai do 0,2 para 0. Então a gente tem que repor a dose inteira 100% diariamente. Isso é o caso mais comum, mas a gente tem visto alguns lugares que não, que ele vai lá, coloca 0,2, mede no teste, por mais que o teste seja mais ou menos, vai lá dar um 0,1, mas fala tudo bem, completa metade para dar o 0,2 de novo, mas sim, tem que ficar monitorando. Teve uma pergunta onde o aquarista disse que ele teve uma infecção no aquário, morreram todos os peixes dele, ele perdeu tudo, e ele queria saber quanto tempo ele leva para poder comprar outro peixe e colocar lá. Essa é mais uma pergunta um pouquinho polêmica e mais uma pergunta que remete ao ciclo de vida dos patógenos. O ciclo de vida dura 30 a 35 dias. Se não tiver, tem um estágio que é o estágio livre natante, que ele tem que encontrar um peixe para infectar, senão ele não vai para frente, ele morre. Teoricamente, então, se você deixa uns 30 a 35 dias, esse estágio vai ficar presente, mas não vai encontrar ninguém e vai morrer. Porém, a gente tem visto casos mais excepcionais na literatura, onde tanto o estágio que nada quanto o estágio que fica no substrato estão durando mais do que o esperado. São casos bem excepcionais, mas eles existem. Então, é difícil responder essa pergunta. Por isso que é muito mais fácil tratar na quarentena do que quando o problema já apareceu no aquário. O que eu faria se eu fosse o aquarista? Detectei que tem lá infecção, eu tiraria todos os peixes, faria o tratamento recomendado pela EcoRif com formalina e sulfato de cobre e deixaria 40 dias sem peixe nenhum e me certificaria que a fauna do substrato esteja bem rica para conseguir consumir alguns dos tomões que estejam lá no substrato. Depois de 40 dias, se eu não tiver mais paciência, eu reintroduziria os peixes, mas eu esperaria uns 60 dias. Esse é um momento bom de adicionar copépodes ali, de repente? É um excelente momento para pôr qualquer coisa que vai habitar o substrato. Eu esperaria 60 dias, mas ainda não é 100%, por causa da relatada, em casos excepcionais, duração maior de alguns desses estágios. Mas a grandíssima maioria dos casos fica dentro da duração esperada e 40 dias já deveria ser seguro, 60 dias não 100%, mas próximo de.
Então, eu faria isso. Separaria os peixes, faria o tratamento de 10 dias da EcoReef, colocaria um monte de coisa que habitasse o substrato, esperaria 60 dias, depois introduziria os peixes e com uma certa segurança, um bom grau de segurança, esperaria para que não fossem reinfectados. Se fossem reinfectados, tem que tirar, tratar de novo, esperar de novo e por aí vai. Quais são os sintomas de uma superdosagem de cobre? Qual que é a primeira coisa que o aquarista vai ver num peixe se ele fizer algo errado ali? Olha, essa é mais uma coisa que eu não tenho uma tremenda experiência com, porque de modo geral a gente não superdosa. Mas o que eu sei que é relatado comumente é o peixe emagrece, ele fica com uma intoxicação por metal pesado, ele começa a ter problemas em nadadeiras. Acho que são esses os principais sintomas que me vêm à cabeça, que não são sintomas exclusivos de intoxicação por metal pesado, né? Um peixe que esteja muito mal nutrido também vai estar magro, um peixe que estiver apanhando pode estar com problema na nadadeira. Mas é algo que eu poderia dar uma pesquisadinha e depois retornaria. Mas dosando certinho o cobre, não haverá não há necessidade dessa preocupação. Mas dose direito. Não siga, por exemplo, o cara que falou que é para colocar 0,6 mg de cobre por 2 meses, sei lá. Certo. Entendeu? E algumas pessoas também perguntaram como que é uma quarentena, como é que é essa montagem, o que é essencial para ter aí uma quarentena e os peixes ficarem lá de forma segura? Eles precisam ter uma água de qualidade e uma situação de o máximo de conforto que puder. O que tem que se preocupar na quarentena é que assim, quarentena de modo geral é uma coisa que a gente gasta muito pouco dinheiro e não tem problema, mas de vez em quando a gente gasta tão pouquinho e coloca um espaço muito confinado que gera um estresse grande no peixe. Então a quarentena tem que ser dimensionada para a quantidade, volume, biomassa de peixe que se pretende tratar, né? Mas assim, vamos dizer que o cara quer tratar, sei lá, meia dúzia de peixes de porte pequeno, palhaços, essas coisas. Ele vai lá, ele compra um aquário de 60 litros. Seria legal se ele tivesse um sampzinho com um recalque bem pequenininho, só para ficar circulando a água. Aí mantém o oxigênio lá. Que ele colocasse um aquecedor, porque quarentena, né, especialmente nesse inverno, a gente está vendo que esfria. E lá ele aplica o sulfato de cobre. Pode pôr um skimmer? Pode. Se a concentração de nutriente elevar, é bom na quarentena sempre ficar monitorando os nutrientes. Se ficar elevado, vai lá e faça uma TPA. Como é um volume de modo geral reduzido, não vai dar tanto trabalho. Então, uma quarentena pode ser uma coisa bem simples. É um aquarinho com um SAMP. Um filtrinho hang-on ali, de repente, também? Pode ser também, um aquecedor, manter livre de estresse, né? Por exemplo, se você for colocar um peixe violento com um peixe muito dócil na quarentena, no mesmo tanque, você pode ter problemas, né? A gente estava falando agora de como o six line pode ser um peixe chato. Você coloca um six line com um peixe mais bobinho, na quarentena, no espaço mais confinado, ele pode até matar. Então tem que evitar esses estresses. Se vai colocar peixes que são incompatíveis no espaço confinado, procura ter 2 aquarinhos. Vai lá, coloca um do lado do outro, com uma entradinha de água para cada um, a queda para um sampzinho, coloca um aquecedor num sampzinho, o recalque, e daí vai. Pode ser uma coisa simples e baratinha. Perfeito. Então, e lá se administra o sulfato de cobre. E lá a alimentação continua normal, se alimenta o peixe normalmente. Se alimenta normalmente, é lógico que quanto mais se alimentar, provavelmente você vai ter um acréscimo na concentração desses nutrientes, aí mais importante o monitoramento dos nutrientes para ver se é necessário fazer uma troca d'água ou não. Você pode reduzir a quantidade de alimentação para não poluir tanto o sistema, mas com cuidado para que não reduza tanto a ponto dos peixes passarem fome. Mas eu alimentaria normalmente, sem nenhum tipo de preocupação com a qualidade com a ração piorar a qualidade da água, e monitoraria de 2 em 3 dias. Se piorar a qualidade da água, faz uma. Né? Então, Florence, qual que é o tempo que você indicaria aí para estar. Para quarentena? Isso. A nossa quarentena da EcoReef, ela segue o seguinte protocolo. Ela dura de 6 a 10 dias, depende da situação. Onde os peixes ficam nesses 6 a 10 dias no sulfato de cobre 0,2, rigorosamente todo dia, corrigindo a concentração. No início, antes deles irem para a quarentena, no meio da quarentena e no fim, quando eles vão sair da quarentena, a gente dá os banhos de formalina para combater a broclinella. Então, eu faria isso, de 6 a 10 dias, quanto mais melhor, se puder fazer de 10 dias a 0,2 melhor. O aquarista que tirou o peixe do aquário e colocou na quarentena, o aquário está lá, não teria que aguentar os 30 dias, aguardar esses 30 dias então? Sim, então... Esses 10 dias seria com um peixe novo, né? Um peixe que tá chegando.
esse tratamento seria para qualquer peixe que exista algum tipo de desconfiança ele possa estar doente ou não. Então, mesmo se ele tirou do aquário, colocaria no tratamento por 10 dias. Se ele tem que esperar ainda os 30 ou 60 dias, aí ele vai ter que manter esse peixe mais tempo na quarentena ou em algum outro lugar que ele quiser. Mas aguardar esse período aí do ciclo. Agora, a quarentena propriamente dita, onde vai se aplicar um tratamento, vai se tratar a doença, essas coisas, é 10 dias. Mas depois dos 10 dias, se ele quiser manter na quarentena, tudo bem. Ele faz uma troca d'água, zera o cobre ali e mantém o peixe na quarentena pelos 30, 60 dias que ele precisar enquanto o aquário for esperar o ciclo para ver se erradica o Amylodinium ou o Cryptocarya. Bom, Miguel, uma outra pergunta bem bacana que o pessoal fez é o seguinte: eu não compro peixe há muito tempo, eu acho que o meu aquário está nesse 100% aí, quase de que está tudo beleza. Eu corro algum risco comprando algum coral, pegando numa loja algum coral e colocando no meu aquário? Corre, mas é um risco bem baixo. Vamos lá, quando você compra o coral, tem a parte viva, que é o coral mesmo, e tem aquela basezinha que ou é o araldite ou é um pedaço de rocha. Com relação ao Amylodinium ou o Cryptocarya virem na parte viva, eu diria que é quase 100% impossível. Existe um único relato na literatura acadêmica de Amylodinium e Cryptocarya associados parasitando em um outro organismo que não peixe, que foi curiosamente parasitando em um verme acelomorfo chamado Neobenedenia, que dava no olho de um peixe. Então, assim, eu ficaria extremamente surpreso, assim, embasbacado, se um coral tivesse um Amylodinium lá. Na rochinha, no araldite, existe a chance de vir aquele cara que fica no substrato, que é o tomonte. É pequena a chance, mas pode vir. Eu não tenho mais aquário em casa, basta o que tem aqui, mas se eu tivesse e eu fosse comprar um coral, eu faria duas coisas. Primeiro, eu tentaria levar o mínimo de coisas que vieram da loja nele, ou seja, eu tentaria tirar o araldite, se possível, quebrar o máximo da rocha para introduzir o mínimo de rocha possível. Tá. Então eu diria que a chance é muito, muito pequena e deve ficar bem menor ainda se você tomar alguns cuidados de remover a rochinha ou dar esses banhos, por aí. Mas eu não me preocuparia muito não diria que quem tem um aquário que está introduzindo coral é para ficar preocupado ou entrar em pânico que está traduzindo Amylodinium de maneira alguma. Perfeito, bom, bacana. Então, e uma outra pergunta que o pessoal fez bastante também é em relação a não fazer o tratamento. Simplesmente não vou fazer o tratamento. Eu já consegui resolver isso alimentando o meu peixe, mantendo a vida normal e realmente seguiu, ele curou e não tive mais problema. Tem fundamento? Tem fundamento em parte. Tem gente que acha que só alimentando bem o peixe ele não contrai a doença. Tá? É verdade que um peixe mais resistente é menos suscetível, mas um Amylodinium vai se fixar na superfície de um peixe saudável da mesma maneira que ele vai num peixe resistente. Tá? Você tem peixes que estão em maravilhosas condições de saúde e ainda o Amylodinium vai se fixar. Mas o risco de morte é diferente. Claro que um peixe mais debilitado sempre vai estar mais próximo da morte. Mas eu acho que se eu entendi bem, a pergunta é o seguinte: se eu ponho um peixe que está doente e não tratá-lo, primeiro eu já acho isso um risco, eu sou sempre a favor da quarentena na casa do aquarista, mas se você coloca, se existe a chance da doença sumir por si só, é isso? Existe e é comum. Porque o que acontece? De novo, aquilo está no estágio, o que está no corpo do peixe é o trofonte, aquilo vai cair. Invariavelmente vai se desprender do corpo do peixe e vai para o substrato. Se você tem uma fauna que consuma aquilo, ou de vez em quando acontece, aquilo fica soterrado, ou alguns problemas que impeçam a eclosão bem sucedida daquilo lá, não haverá reinfecção. Isso é mais comum do que se pensa. E é muito mais... em aquários com bastante substrato, isso fica mais comum. Por exemplo, eu vejo aquários que são bare bottom. Aí o risco é maior, porque não tem aquela fauna, o estágio vai para o vidro e vai ficar lá paradinho até a hora de eclodir. Agora, os aquários ricos em substrato, isso é muito comum de acontecer, porque aquele estágio, o tomonte no substrato, é um estágio que é nada mais que um amontoadozinho de célula, é um estágio muito vulnerável à predação por parte de organismos bentônicos. Então, é possível e mais comum do que se acredita que essas doenças se curem sozinhas. Sozinhas, entre aspas, né? Mas
por favor, que isso não sirva de um estímulo para não se tratar os peixes. Porque um Cryptocaryon, que é o Ichthyon, o peixe tolera bem, se dá bem, ele aguenta, a mortandade é bem menor. Mas um Amlodinium, que é extremamente contagioso, extremamente oportunista, extremamente letal, numa dessas você vai lá e perde o aquário inteiro e aí fica mais complicado. Então, por mais que isso pode acontecer, eu acho que não tem que dar a colher de chá pro azar. Eu acho que tem que tratar antes com a quarentena. Mas sim, pode acontecer do aquário, entre aspas, se curar sozinho. Se curar sozinho significa a reinfecção não aconteceu, não foi eficiente. Legal. Isso abriu espaço para uma pergunta até interessante. Na natureza, a gente não tem banho de cobre. Quem é que cuida dessas infestações aí na natureza? Essa é uma excelente pergunta. Esses patógenos todos são extremamente raros. Existem pouquíssimos relatos deles na natureza. Porque eles não existem? Não, eles existem na natureza. Mas eles são muito menos abundantes no oceano do que eles são nos nossos sistemas. Por quê? No oceano, eles são dispersados possivelmente para regiões onde não é adequada para eles. Eles têm uma série de predadores, por exemplo, o estágio que nada, que é o dinóssauro, ele fica na coluna d'água exposto ao zooplâncton. O zooplâncton ali todo mundo ali tem predador, está todo mundo se predando, um come, não sei o que, então assim, ele fica muito vulnerável. Ele é muito bem combatido. E o estágio que vai para o substrato também, porque você tem uma fauna bentônica muito rica no oceano. Então, existem muitos predadores desses caras, especialmente desses dois estágios, no oceano. Enquanto que nos nossos sistemas fechados e circulados, não. Por exemplo, a gente não consegue manter zooplâncton vivo por mais do que algumas horas nos nossos aquários. Eles são consumidos ou levados pelo filtro e tudo mais. E a nossa fauna bentônica, por mais que seja rica em alguns aquários, não chega nem aos pés do que se encontra na natureza. Então, em suma, a gente tem um ambiente muito mais hostil para esses patógenos na natureza do que no nosso sistema. Porque no nosso sistema a gente tem nada mais do que um confinamento, um monte de hospedeiros lá de peixes e pouquíssimos predadores. Então, eles vão se proliferando muito facilmente. Então, existem pouquíssimos relatos na natureza, acadêmicos na natureza de ocorrências de organismos e inúmeros incontáveis em sistemas fechados, em aquicultura e até em aquário, por aí vai. Então, o sistema recirculado fechado, o confinamento favorece muitos organismos e somado ao fato de que eles não têm predadores, é um prato cheio para eles. Perfeito. Bom, é isso aí. Eu acho que a maioria das dúvidas aí, quase todas que eu recebi aqui, a gente tirou. Se você tiver alguma dúvida, deixa aí nos comentários, numa próxima oportunidade aqui. Eu tenho certeza que o Miguel vai dar uma força. Dúvidas é o que mais tem, o que mais aparece. Somos todos aí aprendendo muita coisa, até que então a gente não sabia. Mas é isso aí, agradeço muito, Miguel. Mais uma vez, muito obrigado. Valeu mesmo. Eu aprendo com vocês também, é uma via de duas mãos. Bacana. E é isso aí, pessoal. Valeu. Então vamos lá, pessoal. O Vinícius pediu para eu fazer um vídeo demonstrativo de como a gente faz a quarentena aqui na EcoReef, tá? O vídeo vai ser quase perfeitamente demonstrativo. O que vai ficar faltando aqui? O peixe, que a gente não vai usar o peixe. E isso aqui que eu vou chamar de quarentena, imagina que é uma quarenteninha que tem um SAMP, tem uma bombinha de recalque e um aquecedor, tá? Aqui seria o display, a parte de cima da quarentena, embaixo com um SAMPzinho, com recalque e um aquecedorzinho. Mas qual que é o nosso protocolo aqui na EcoReef? A gente recebeu o peixe, a gente nem quer saber se ele tem sintoma de qualquer coisa, não quer saber se tem bolinha branca nem nada, a gente faz esse protocolo já de maneira profilática, que é o seguinte: a gente vai lá, pega o peixe e antes de soltá-lo, a gente pega e prepara um frasco desse tipo que está enchido de água salgada até 1 litro. A gente vai ir lá e pega a formalina, formaldeído a 37,5%, a gente abre, a gente pega, sem problema, a gente pega com uma seringa de insulina e pega 0,15 ml, tá? Porque você vai usar 0,15 ml por litro. Aí você vai lá e joga dentro do seu frasco, que pode ser qualquer frasco, com água salgada. Aí você dá uma balançadinha, aí você pega o seu peixe, pega ele do saquinho, põe ele direto aqui.
Põe alguma tampinha, eu peguei um pedacinho de colmeia aqui, mas qualquer tampinha para ele não pular. Esse é um tratamento nada invasivo e deixa ele aí por 60 minutos, no mínimo 45. Depois que deu os 45 minutos, a gente vai passar ele para a quarentena. A quarentena vai ser um sistema que você já vai ter colocado cobre. Vamos imaginar que essa é uma quarentena de 100 litros. Isso aqui é sulfato de cobre, tá? 8 gramas por litro. Aí a gente vai lá, coloca o sulfato de cobre num recipiente. Vocês podem ver que o sulfato de cobre é levemente azulado. Aí você vai lá e pega uma seringa comum, pega 2,5 ml para cada 100 litros. Como essa é uma quarentena teoricamente 100 litros, você vai lá e coloca no sistema. Acabou. Como vai estar com um sampzinho, vai estar recirculando com a bomba de recalque, o sistema vai ficar homogêneo. Quando completou a 1 hora daqui, você tira o peixe daqui e põe ele direto na quarentena. Essa quarentena deve durar de 6 a 10 dias. Se puder ser 10 é melhor. Com cobre a 0,2 ppm. Tá? ppm é a mesma coisa que miligrama por litro. A gente, na nossa receita de cobre, que é 8 gramas por litro, se você colocar 2,5 ml para cada 100 litros, já vai ficar no 0,2 ppm. Tá? Aí você coloca o seu peixe e mantém ele aí por 10 dias. Quando chegar no 4º dia, ou seja, você colocou hoje, passou amanhã que é o 2º dia, depois de amanhã que é o 3º dia, aí chega no 4º dia, você tira o peixe daí de novo, prepara mais um Erlenmeyer desse com formalina nova e deixa mais 1 hora e depois devolve ele para a quarentena com sulfato de cobre. Aí, de novo, mais 2 dias de folga na quarentena, tira, dá um 3º banho. Aí quando você voltar para lá, vai faltar acho que 1 ou 2 dias só, você deixa o peixe lá, aí ele vai completar o 10º dia, você tira ele, dá um banho final de formalina e ele está pronto para ir para o seu display. Nós recomendamos um protocolo de 10 dias, mas pode fazer de 6 ou de 8. 6 é o mínimo, a gente recomenda que seja mais. E isso efetivamente vai tratar Amylodinium ocellatum, Cryptocarium irritans, que é o ictio, e Bruclinella hostilis. Tá? A formalina combate a Bruclinella, sulfato de cobre, o Amylodinium ictio. Essa é uma quarentena responsável. Observações. Tem que manter a temperatura, certo? O recalque vai manter isso oxigenado. E coisas importantes, coloque a quantidade de peixes de maneira que fique saudável nesse sistema. Por exemplo, você não vai pegar um aquário desse, que na realidade tem, sei lá, 6 litros, e colocar 2 tanques aqui. Tem que ser um lugar minimamente confortável. Segundo, é bom monitorar a concentração de nutrientes aqui. Se for elevando, vai lá e faz uma troca d'água. Então é uma quarentena simples de fazer, baratinha e que vai resolver dor de cabeça de muita gente, porque se você passa um peixe infectado com Amylodinium sem quarentenar para o teu aquário, existe a chance de você perder o aquário inteiro. Então são reagentes baratos e uma coisa simples de se fazer.